da justiça, do pecado e do juízo, amém? Porque é Ele quem nos convence de tudo. Essa noite, irmão, eu vou falar um pouquinho aqui sobre no centro da vontade de Deus, amém? Então, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. O pastor João disse: olha, mas não tem tema, fique livre, fique à vontade. O Espírito Santo falar ao seu coração, você traga. Eu disse: tá bom. Então, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10, amém? Mateus 6, 9 e 10, nós vamos ler alguns versículos, mas por enquanto nós vamos ler esses dois versículos. Mateus 6, 9 e 10. Nós somos do Ministério IPA, na Júlio Cavalcante, número 513, o pastor Arimateia, ele aqui no Iguatu, ele comanda, né? E eu e a pastora Luci, nós auxiliamos ele no trabalho lá na igreja, amém? Todo mundo encontrou? Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, amém? Todos acharam? Então vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Irmãos, quando eu falei aqui, no centro da vontade de Deus. Então, eu vou citar alguns versículos, e o que precisa para que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus, citar um personagem e outros versículos, e no final nós vamos dizer para vocês, falar para vocês o que é que acontece com aquele que faz a vontade de Deus, que está no centro da vontade de Deus. Porque desde o momento, irmãos, que nós temos conhecimento de que o Senhor Jesus ele veio para nos salvar, nós não fazemos mais a nossa vontade. Só que muitas vezes nós oramos, Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitas vezes, irmãos, o que prevalece é a nossa vontade. Muitas vezes o Senhor ele tem nos chamado, o Senhor tem nos dado orientações, e às vezes até nós duvidamos, Não, Senhor, eu não sei se é comigo, talvez seja com o irmão, mas aquilo que o Senhor tem, irmãos, a vontade de Deus, quando ela vem sobre alguém, sobre a igreja, não tem como uma pessoa fugir. Porque esses dias eu estive analisando que o homem, Deus deu sabedoria ao homem. Por exemplo, vamos dizer que você vê uma terra, uma hipótese, você planta feijão. O feijão ele não vinga. Mas o Senhor dá outra orientação: não, plante arroz que é que dá certo. Ou seja, Deus ele nos dá inteligência para que nós venhamos mudar as estratégias, para que nós venhamos ser vencedores, amém? Em algumas coisas da nossa vida, às vezes nós erramos em alguma, acertamos em outras. Mas a vontade de Deus, irmãos, ela é o principal, amém? Se nós não estivermos no centro da vontade de Deus e nós não nos submetermos à sua vontade, o que é que vai acontecer? Deus não age como homem. Às vezes nós traçamos um plano, uma meta, não dá certo. Nós persistimos em outro propósito. Mas Deus não, a vontade de Deus ela sempre será feita. Então, o que é que acontece se eu não estiver no centro da vontade de Deus? Vocês acham que Deus... Será que nós temos a ousadia de imaginar que Deus, que nós somos superiores a Deus, que Ele vai dizer assim: não, olha pastor Tamar, se você não fizer, eu vou traçar uma nova estratégia, um novo plano para a sua vida. Não, sabe o que é que acontece? Quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós saímos do foco de Deus. Porque a vontade de Deus ela sempre vai ser cumprida. Independente que eu queira ou não, que eu aceite ou não, a vontade do Senhor sempre vai ser feita. Amém? E nós acreditamos, irmãos, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, os nossos caminhos são direcionados por Ele. E não tem como errar. Não tem como dar certo. Aliás, não tem como não dar certo, Agora eu gostaria que você não abra não. É Salmo 143, 10, depois você lê em casa. A oração de Davi, pedindo que Deus o ensine a sua vontade. Ele diz no Salmo 143, 10, ele pede que Deus ensine a ele a sua vontade e que guie ele por uma terra plana. Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, mas diz: Senhor, me ensina a fazer, me ensina a sua vontade. Porque, irmãos, nós vemos que
outros personagens fora Davi. Muitas vezes quando o Senhor levantava um homem, que fosse um profeta, que fosse um levita, um guerreiro, muitas vezes ele não escolhia como nós escolhemos, né? Deus geralmente ele pegava alguém que as pessoas não valorizavam, alguém que as pessoas não viam com os bons olhos, e por a pessoa ser sempre tratada daquele jeito, sempre ser o último, né? Quando tem uma festa, fez a lista, vamos dizer, uma lista de aniversário. Ih, rapaz, não coloquei o nome de fulano. Ou seja, sempre Deus escolheu aqueles que estavam no esquecimento. Então, devido a esse conceito, essa diferença de pensamento, de ótica que Deus tem, diferente da nossa, muitas vezes quando Deus escolhia alguém, a pessoa ficava assim, não, será que é comigo mesmo? Né? Será que sou eu que vou ser usado? Moisés ele disse assim, não, eu não sei nem falar, eu sou ruim de falar, Deus não é você. Então, irmãos, Deus ele escolhe quem eu li um livro um dia desse, 12 uma escolha inteligente, e o autor do livro, ele disse que Deus não escolhe o nosso parâmetro. Deus não escolhe os nobres, Deus não escolhe os capacitados, Deus não escolhe aqueles que têm melhores posições, Deus escolhe o quê? Os loucos, os que não são, para confundir os que são. Então, quando a pessoa, Deus chama ela, né, para que venha se encaixar na vontade dele, a pessoa muitas vezes ela duvida e ela recua. Mas nós aprendemos também, irmãos, que aquele que tem um chamado do Senhor, ele pode até andar por outros caminhos, mas se a pessoa não vier do jeito, se a pessoa não se submeter à vontade, aquele caminho plano, né, que como Davi pediu, se a pessoa não quiser ir pelo caminho de Deus, ele vai por outros caminhos, ele vai sofrer, mas ele vai ter que se submeter à vontade de Deus. Ele vai fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, o que é uma vontade? É um desejo, né? É um ideal, é um objetivo. Hoje, irmãos, eu admiro muitas mulheres, devido à mídia. Sabe por que eu admiro as mulheres? Porque hoje, a maioria das mulheres, elas se preocupam com o corpo. Elas vão não são todas as mulheres que vão para a academia, para dizer que são as tais, as gostosas, a maioria das mulheres vão por uma questão de saúde e de estética. Ou seja, é o propósito dela do quê? De se sentir melhor, né? E de ir para a academia para que venha ter sair da rotina e que venha fazer exercício, que venha ficar melhor. Então, a vontade, irmãos, é algo que nasce no coração do homem. Só que muitas vezes, irmãos, o que nasce no nosso coração, a nossa vontade, não é a vontade de Deus. E aí nós nos estamos mal. Por quê? Porque se nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde? Na terra como no céu, nós temos que nos encaixar no plano de Deus. Porque, irmãos, todas as vezes que nós não somos, aliás, né? Me desculpa, apesar do nome do pastor ser pastor Jonas, mas ele não é fujão. Mas nós vemos um homem, um profeta, que Deus disse, você vai lá naquela cidade, prega, ele disse, vou nada, não vou. Não, ele disse o quê? Eu vou nada fazer, apesar dele ser um profeta, não, eu vou fazer a minha vontade. O que foi que ele fez? Vou fugir. Quando ele ia num barco, num navio, numa embarcação, aí começou um momento que disseram assim, rapaz, tem alguma coisa acontecendo, ele lá, né? Sabia que era com ele, vamos lançar a sorte. Em que ele disse, não, quando lançaram a sorte comigo, não sou eu, porque Deus me mandou ir para Nínive, e eu não fui. Ele disse, jogaram ele no mar, joga esse homem, porque senão nós vamos morrer. Aí, não era melhor ele ter ido, né? Bem facinho, mas não, teve que ser engolido pelo peixe. Não é a baleia, porque se vocês não sabem, a garganta da baleia é pequenininha, a passagem. Foi um grande peixe, ele passou 3 dias, e lá naquele lugar sombrio, ele disse assim, era melhor que eu tivesse feito a vontade de Deus. Deus, agora eu me submeto à tua vontade. E, como é que o peixe sabia o caminho da cidade? Irmão, Deus, quando ele quer fazer, não adianta perguntar, né? Então, o engraçado, o peixe foi lá e jogou ele lá naquela cidade. E ele foi pregar. Mas o cara era teimoso, ele disse, pronto, se vocês não se arrepender, vão morrer todo mundo. Ele disse, agora eu vou assistir de camarote a destruição. Você veja o que é a vontade do homem, né? Aí, veio uma plantinha, né? Ele disse, plantinha boa, ficou lá de baixo. Quando foi no outro dia, irmãos, que ele passou a noite, que começou a esquentar, né? Aquela planta morreu, ele disse, não, Deus, o Senhor destruiu a plantinha. Disse, Jonas, você é muito ignorante. Você se preocupou com uma plantinha dessa,
e você não se preocupou com 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Sabe o que é, irmão? Porque ele disse assim, eu sabia que o Senhor não ia destruir se eu tivesse ido lá, se ele se arrependesse. A vontade humana. Não é assim, irmão? Muitas vezes a nossa vontade nos leva a lutar por coisas sem valor. No Sermão do Monte, Jesus disse, não se preocupem, né? Uma plantinha hoje era uma erva, amanhã era lançada no fogo. Então, Jonas, irmão, na sua vontade, sabe o que ele queria? Que Deus destruísse a cidade. Mas é um profeta? Sim, é um profeta, irmão. Não importa a posição. Pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser missionário. Quando entra a vontade humana, não dá certo. Porque a vontade de Deus era bem fácil. Vai lá, Jonas, pregue. O povo de Deus já sabia, né? O povo vai se arrepender, eu vou salvá-los. Irmãos, é essa a questão da nossa vontade. E quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós vamos dizer que talvez, irmãos, hoje, você não, vou dar uma nota, não estou julgando ninguém, mas vamos dizer que a sua nota hoje seja 5, mas já poderia ser 8. Por que não é 8? Porque muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, né? Faça a sua vontade, mas no mesmo tempo nós fazemos a nossa vontade. Romanos 12, 1 e 2 diz o quê? Não, que pede para que nós venhamos apresentar o nosso corpo como sacrifício, não nos conformamos com este mundo, mas devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Talvez você diga assim, não, o pastor Jonas, 40 dias de oração, lá na nossa igreja, irmãos, né? Não são 40 dias não, né, pastor? Mas vão ser mais ou menos uns 80. Olha, 80, julho, agosto, 80 dias. Começamos de 5 a 6, já estamos de 15 para 5 para 6, de 11 e meia do meu dia mesmo, de 6 a 7. E às vezes tem as pessoas aqui lá, eu não sei para que tanta oração. Né, pastor? 40, lá no nível é 80. Irmão, nós somos assim, nós começamos de 5 a 6, daqui nós vamos estar de 4 a 6. Mas então, mas pastor, mas para que é isso? Quando eu sacrifico o meu corpo, eu experimento a vontade de Deus, irmãos. Amém, Jesus, glória a Deus. Não tem como, irmãos. Talvez você diga assim, não, mas pastor, não teve vigília ontem, tal. Irmãos, quanto mais, olha só o que foi que a Bíblia diz que João Batista, nascido de mulher, ele foi o maior profeta, mas quando Jesus chegou, ele disse, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Ou seja, quando nós oramos, vamos sair, irmãos, eu confesso para vocês que tem dia, né, que eu vou, mas não sou eu que vou indo para a igreja, é Deus que vai me levando, né? Aí eu chego lá e oro. Porque, irmãos, tem dia, né, pastor, que a gente cansa, de 5 às 6, de 5 às 6 todos os dias. Esse mês eu já falei umas 3 vezes que o sono me pegou, né? Mas, irmão, sabe o que é que acontece? Quando nós fazemos isso, quando eu me esvazio do meu eu, quando eu estou orando, me entregando, o meu eu, a minha vontade vai sumindo e vem sobre minha vida a vontade de Deus, que é o que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, na consagração de domingo, Deus, às vezes nós pensamos que já estamos prontos, né? Você já está pronto, né, pastor? Mas domingo, irmãos, na hora da consagração, Deus me levou ao tempo da minha infância. As coisas que meu pai fez comigo, e Deus disse, perdoa o seu pai. E eu disse, Senhor, hoje eu libero perdão para o meu pai. Irmãos, eu chorei muito. Porque, irmão, não tem como eu chegar aqui e dizer, perdoa o seu pai, se eu não tinha perdoado meu pai. Né? Porque sabe o que é que acontece isso, irmão? Sabe o que é uma das coisas mais difíceis que Jesus disse? Quem quiser vir a mim, quem quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. Hoje não são os nossos conceitos que prevalecem, não são as nossas ideias que prevalecem, não é a minha justiça que prevalece. Mas você não conhece o meu pai. Não conheço o seu pai, não. E também Deus não quer saber quem foi o seu pai, irmão. Deus quer saber quem você é hoje. Amém? Não é mais o meu pai. Sabe que aquela música antiga? Ainda somos os mesmos e agimos como os nossos pais. Muitas vezes se torna realidade na nossa vida. Né? Mas o meu pai era assim.
Será que hoje eu, como pai, não estou agindo igual ao meu pai? Porque, irmãos, o homem sem Deus, muitas vezes eu até, nas nossas reuniões, eu digo, pastor, é melhor ensinar. Porque, irmãos, se alguém não ensinar o que é a vontade de Deus para o povo, eles vão continuar sempre fazendo a sua vontade. Então, muitas vezes, irmãos, eu percebi que eu estava agindo com o meu filho igual meu pai agia comigo. Então, Deus disse, meu filho, perdoe o seu pai. Essa questão de família é interessante, que uma vez, quem conhece o irmão Rafael, que está lá na Assembleia de Deus, na Vila Centenária, ele é músico. E certa vez eu nem sonhava em casar com a tia dele, ele foi lá para casa e tudo, eu disse, olha, Rafael, sabe por que você não foi batizado com o Espírito Santo? Porque você não perdoou seu pai. Ele disse, Itamar, fazia tempo que eu vinha perguntando a Deus por que eu não era batizado com o Espírito Santo. Porque ele era inimigo do pai dele. Os irmãos, então são essas pequenas coisas, irmãos, que é você, não, mas Itamar, mas eu estou, pastor, eu estou na minha razão. Eu estou certo, irmãos. A nossa justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Então, quando nós nos submetemos a Deus, nós vamos experimentar qual é a vontade de Deus. E sabe o que é a vontade de Deus? Agora nós vamos ler 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, amém? Nós vamos aprender, vamos aprender o que é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Está marcado aqui, espera aí. Aqui, pronto. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Abram aí, por favor. E nós vamos ler agora, eu vou ler agora esses 4 versículos, amém? Diz assim, nesses versículos nós vamos aprender o que é a vontade de Deus, amém? 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim, nessa versão da minha Bíblia. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida que é sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade de Deus, irmãos. Irmãos, eu achei interessante algo que eu ouvi ontem, do dono do time lá da Santa Clara. Ele falou assim, olha, eu desmarquei o jogo do sábado, que depois que a gente empata, eu tenho essa aparência de mim, mas eu vou fazer 38. Eu já jogo nos veteranos, né? O cara falou assim, eu desmarquei o jogo por causa da procissão, que eu vou tirar um bocado dos pecados. Eu pensei, meu Deus, ele está aumentando os pecados dele para a procissão. Só que eu não falei nada. Sabe por quê, irmãos? A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ele diz isso porque ele não sabe da verdade, amém? Então, para que Deus, não, por que Deus, você diz assim, mas pastor, lá na minha rua só tem eu. Glória a Deus que tem você, irmãos, que conhecem a verdade. Na minha escola, glória a Deus, sabe por quê, irmão? Sabe por que Deus nos coloca, nos leva a lugares que nós não queremos? Porque quando nós dizemos assim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, se você disser assim, onde for, eu vou fazer a tua vontade, aonde eu for, irmãos, aonde você for, você vai ser uma luz para mostrar a verdade para essa cidade. Amém, Jesus. Porque por que eles estão lá? Porque eles não conhecem a verdade. Porque eles são ignorantes. Amém? A partir do momento, irmãos, que você diz, não, Senhor, então, irmãos, até um tempo atrás eu dizia assim, negócio de pastor e tal, e as pessoas diziam, tu é pastor, não sei o quê, eu não entendo. Eu disse, aí depois eu me invoquei, eu disse, não entendo, aceita. Mas por que tu é pastor? Pergunta a Deus. Irmãos, eu demorei um tempinho para assumir minha posição. Aí talvez, meu filho, você não entenda o peso, a intensidade de que quando nós abrimos a boca segundo a vontade de Deus, o impacto que nós causamos no mundo espiritual. Porque quando alguém vem com a ideia errada, uma mentira, que você lança a verdade, você está fazendo com que aquela pessoa conheça a vontade de Deus. Amém? Mas então é com você mesmo, meu querido. Não importa se você chegou ontem, se vai aceitar Jesus hoje, eu não sei, se você já está há 30, há 40. E diante de Deus, não tem esse negócio de velhice. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, na velhice ainda serão verdes. Amém? Ainda, eu não vou dizer outra palavra, para não confundir. Ainda serão verdejantes, ainda darão frutos. Amém? Porque nós aprendemos, pastor, no encontro com Deus, viu, pastor, que velho é só de 90 para frente. Amém? Até 89 nós ainda somos jovens. Amém? Irmão, porque
uma facilidade de acatar mais a mentira que a verdade. Quem vai, irmãos, eu já matei tanta gente, casinha fulano. Quem lembra daquele senhor lá do braço, seu Aldício das Cordas, que ele só vestia branco? Lembra, pastor? Uma vez era assim, seu Aldício morreu, lá vai eu, seu Aldício das Cordas morreu. O homem das cordas morreu, quando estava meu irmão estava vivo. Eu digo, rapaz, eu vou parar com essa história. Me deu um matava de vez em quando. Eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Agora eu só vou ser que a pessoa morreu quando eu ver ele morto. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa mente, parece que ela foi. Mas sabe por quê? Desde a nossa jornada, quem me acompanhou foi o anjo da guarda. Mentira, quem te acompanhou foi o diabo. Antes de você aceitar Jesus, quem te acompanhava era o inimigo. Se eu era acompanhado por inimigo, irmão, ele é o pai de quê? Da mentira. Então, a minha mente foi treinada para acreditar na mentira. Amém? Mas sabe o que é que acontece, irmão? Deus levanta o profeta e diz, olha, você será uma bênção. Você é uma bênção. Você é um levita. Aí lá na frente ele diz, tu não vai ser nada. Aí você diz, mas rapaz, sabe o que é verdade? Ou seja, nós preferimos acreditar na mentira. E vocês sabem, irmãos, que muitas vezes, né, a Bíblia diz que ele não é, que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Mas nós somos mais sábios do que os filhos das trevas. Amém? Então, irmãos, a nossa mente, ela tem que estar aberta para as vontades de Deus. Amém? Para as verdades de Deus. Então, irmãos, e muitas vezes, irmãos, vocês sabiam que Deus confunde o homem. Eu estava pregando, ensinando lá no MIPA na quarta-feira, né? E eu citei um exemplo de que Deus enviou um espírito mentiroso sobre os profetas. Né? O rei Acabe, ele se juntou com o rei Josafá, né? E eles se reuniram e disseram, vamos para a guerra. E disseram assim, chama todos os profetas. Aí disseram assim, os profetas chegaram e disseram, rei, vá para a batalha que você vai vencer. Presta atenção, assim, tem mais algum? Tem um chamado Micaías. Ele disse, não, esse cara, eu não gosto de chamar ele, porque toda vez que eu chamo ele só diz o que eu não quero ouvir. Ele disse, chama o Micaías. Aí o Micaías chegou e disse, diga, se eu for para a guerra, o rei Acabe falou, se eu for para a batalha, eu vou vencer. Ele disse, vai. Ele disse, diga logo. Ele já tinha tanta firma com o Micaías, ele disse, diga logo a verdade, que toda vez que você vence. Ele disse, mas quer saber de uma coisa? Se você for, você vai morrer. E tem mais, Deus enviou um espírito mentiroso e todos esses profetas estão falando a mentira. Aí o Senhor disse, deu uma tapa no queixo dele, assim, quem é você fazer que saia um espírito mentiroso da minha boca? Ele disse, vamos fazer um negócio? Olha, rei, se tu for e tu voltar vivo, Deus não falou. Agora, se você for e você morrer, Deus falou através da minha boca. Esprende esse daí e manda, olha só, irmão, como o diabo é, né? Aí Acabe disse, Josafá, vamos fazer um negócio. Tu vai disfarçar do rei de Israel e eu vou com uma roupa normal. Aí, irmãos, quando o rei, lá vem o exército, que chegar dentro de Josafá, o plano do inimigo lá era matar o rei de Israel. Quando chegou dentro de Josafá deu um grito, não sou eu não, porque ele tava, o bicho era mau, né? Acabe disse, se veste que nem eu. Quando chegou lá, Acabe disse, não sou eu não, eu sou Josafá. Aí eles pegaram, irmão, eu não sei como, não me pergunto como, mas um soldado pegou lá e, sabe onde ele acertou? Na fivela do rei Acabe. Não, vamos ser sinceros, será que nós teríamos coragem? Vamos dizer que se juntasse agora uns 8 profetas, todo mundo dizendo que o rei ia ter vitória. Será que nós teríamos coragem de dizer a verdade? Mas sabe por que esse homem disse a verdade? Porque quando se está no centro da vontade de Deus, o homem não teme nada. E Micaías disse, vá, mas você vai morrer. Irmãos, é por isso, irmãos, eu sou muito cabreiro nesse negócio de profeta. Sabe como é que a Bíblia diz? Examinarem se os espíritos procedem de Deus. Aí tem um outro lado. Cuidado dos profetas que você tem ouvido. Porque se naquele tempo já existia profeta mentiroso, imagine hoje. Mas uma coisa é, sabe quando é que a profecia é de Deus? Quando ela se cumpre. Eu vou citar um exemplo para você, irmão. No ano passado, o pastor chegou uma mulher lá na igreja assim, esse ano o pastor Imatea vai se casar. Foi em 2013, foi? Eu sei lá quando foi pastor. E a esposa dele está aqui, irmão, se nós fosse esperar pelo... Ainda hoje o pastor Imatea está solteiro. Vocês estão entendendo como é o negócio? Ou seja, sabe o que é isso? Muitas vezes, irmão, nós queremos manipular a vontade de Deus. Porque eu sou profeta e Deus está mandando. Cuidado.
Porque dentro de nós habita um Espírito que é santo. Mas a Bíblia também diz lá em Gênesis, Deus disse, eu não vou mais competir com o homem porque ele é carne. E muitas vezes, né, o homem usa do título para dizer, é a vontade de Deus. Então, e o último versículo que nós vamos ler, 1 João 2,17. Agora nós vamos ver, irmãos, o que é que acontece com aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Esse é o último versículo, nós vamos explicar mais, vamos aprender mais um pouquinho. Diz assim, olha, 1 João 2,17, é mais fácil de trás para frente, né? Tem Apocalipse, aí tem Judas, aí tem as epístolas de João. Diz assim, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A minha esposa chegou aqui, ela se admirou do templo, porque fazia tempo que ela não vinha aqui. Sabe por que acontece isso? Hoje, nessa igreja. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Jesus, glória a Deus. Eu sei, irmãos, que o diabo já tentou te derrubar inúmeras vezes. Ele é ardiloso, ele é estrategista, ele é cheio de artimanhas. Mas a Bíblia diz que o que nós aprendemos que o mundo passa. Sabe o que é concupiscência, irmãos? São os desejos do mundo, não é assim? A Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos, não é assim? O mundo passa. Meu querido, você está de pé hoje, você está vivo porque você faz a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você, irmãos, sabe o que é, irmãos, que nós aprendemos com isso? Que nós não podemos sair da nossa posição. Porque muitas vezes o diabo nos oferece propostas que são interessantes. Sabe por quê, irmãos? Que talvez você já quiseram te queixar. Talvez já irmãos, ofereceram para mim um emprego dos sonhos, que eu poderia ganhar só de bonificação 5 mil reais. E eu me balancei, mas depois Deus mostrou o trabalho para mim que eu sou o dono do mundo. Muitas vezes, irmãos, o diabo ele traça um projeto, um plano, que você diz assim, pronto, agora é o meu sonho, agora eu vou me dar bem. Mas sabe por quê, irmãos? Porque assim como Deus sabe do teu futuro, o diabo também conhece o teu futuro. O que nós temos que aprender, irmãos, é não sair da nossa posição. Se o Senhor nos chamou para, seja o que for, levita, para interceder, para ministrar, para evangelizar, porque eu não vou mentir para vocês, eu nunca fui num presídio evangelizar os presos, mas tem gente que Deus levanta e ele vai, né? Tem pessoas que têm nojo de hospital, mas tem crente que está mais nos hospitais do que os médicos, não é assim? Porque foi uma direção que Deus deu. Então, meu querido, não saia da sua posição, amém? Permaneça na sua posição, permaneça fazendo a vontade de Deus, porque dessa maneira nós vamos. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Hoje de manhã eu assisti uma ministração da Igreja Assembleia de Deus do Brás, né, lá de São Paulo. Aquele cara parece que é nordestino, porque é um carinha baixinho, um pouquinho calvo, e grita, e parece um nordestino. Ele diz, olha, você está pensando que você foi plantado numa rocha. E muitas vezes, ele diz assim, muitas vezes, né, quando nós estamos plantados numa rocha, muitas vezes, talvez o diabo já lhe balançou, talvez você já se tremeu. A Bíblia diz que nós somos como uma palmeira. Palmeira enverga, mas não quebra. Talvez, irmãos, o diabo já te balançou para um lado, para um outro, você já foi para frente e para trás, mas sabe por que você não caiu? Porque você foi plantado na rocha, a qual é o Senhor Jesus Cristo. Nada permanece de pé se não tiver um bom alicerce. Amém? Então hoje, irmãos, o Senhor está, se os seus pés não estavam firmados na rocha, se você estava meio lá e meio cá, hoje o Senhor está firmando os seus pés na rocha. Amém. Amém? E talvez, irmão, na sua jornada, eu vejo que essa igreja é uma igreja jovem, talvez na caminhada de vocês, né, porque o pastor João é um pastor jovem, amém? Apesar de ter, né, eu acho que nós somos contemporâneos, pelo menos na idade, né, eu e o pastor João, amém? Então, irmãos, apesar de ser um pastor jovem, mas é um pastor experimentado, disse, olha, pastor, eu estou aqui desde 85, amém? Irmãos, eu aceitei Jesus desde 99. Talvez alguns aqui não sejam mais novos do que o tempo que eu tenho de fé. Mas uma coisa é certa, irmãos. Hoje você está aqui, amém? Talvez daqui a um dia você não esteja aqui,
mas no sentido de quê? De obra, amém? De ministério. Porque se o Senhor quiser levar, se Deus disser assim, eu vou mandar alguém aqui para os Estados Unidos, Ele manda, seja para onde for, até para a Rússia, até para a China, amém? Mas sabe o que é, irmãos, que nós não podemos fazer em momento algum? É fazer com que nós venhamos sair da rocha, amém? Porque quando nós estamos na rocha, parece brincadeira, mas sabe o que Jesus disse com Pedro? Pedro, o diabo quis te se andar. Foi ou não foi? Mas Pedro, o apóstolo, sim, Pedro apóstolo. Ele disse, mas eu não deixei. Então, irmão, hoje é um dia terrível, né? Daqui a pouco termina a idolatria. E fizeram um acordo, viu? Você como os bichos é inteligente. O chefão das meninas foi lá, disse, eu não posso mudar nada. Aí o bispo disse, pois depois que terminar todos os focos, 5 minutos, você liga o seu inferno. Então, irmãos, hoje é um dia estratégico para Satanás. Mas vocês sabiam que ele já está derrotado, porque aqui, nessa igreja, nessa cidade, existe um povo que não se dobra à vontade do diabo. Existe um povo que não está fazendo a vontade de Satanás. Talvez hoje, eu já fui, apesar de eu, ainda sou meio jovem. Sabe o que é que jovem quer dia de sábado? Pizzaria, praça, sorveteria, milkshake, sim ou não? Mas vocês disseram, não, hoje nós vamos para a casa de Deus, amém? Nós vamos adorar o Senhor, porque nós vamos fazer a vontade do nosso Pai. Vamos ficar de pé, meus queridos, amém? Gostaria de chamar o pastor Jonas aqui. Agora vamos adorar o Senhor com uma canção. Feche seus olhos. Então é isso, irmãos. Se você estiver no centro da vontade de Deus, amém? Você vai permanecer. E se você ainda não sabe o que é a vontade de Deus para a sua vida, ore, diga, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Amém? Porque o primeiro passo você já deu. Você já acreditou em Cristo, amém? Amém. Agora vamos cantar uma música, irmãos, que está, ultimamente ela está sendo muito tocada, né? Nós gostamos muito de cantar ela no vivo. Eu gostaria que vocês me ajudassem, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de chamar o Breno para me ajudar, a cantar essa música. Irmãos, esse é um levita, está sendo levantado. E essa música aqui ele conhece de trás para frente, amém? Então eu vou ajudar ele a cantar. Amém? Vamos lá. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só imaginar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só imaginar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer.
noite, o Senhor revela, Deus, qual é a tua vontade sobre estas vidas. Pai, em nome de Jesus, que eles possam agora, Senhor, saber, ó Deus, experimentar qual é a tua vontade, pois a tua vontade é perfeita, é boa, é agradável. Pai, que os céus possam ser descortinados sobre esse lugar, que as pessoas consigam agora enxergar, Senhor, a realidade delas. Pai, em nome de Jesus, se nós estamos fora da rota, se nós não nos encontramos no centro da tua vontade, que esta noite o Senhor venha nos ensinar a tua vontade, que o Senhor venha nos guiar pelos teus caminhos, que os teus pensamentos possam ser os nossos pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, que toda mentira, toda artimanha, toda estratégia de Satanás que foi lançada sobre esse ministério, que foi lançado sobre esse teu filho, sobre a tua filha, que seja desfeito, e que a partir de hoje não seja feito mais a nossa vontade, mas a tua vontade. Aplaudo Todo-Poderoso, amém. Glória a Deus. Estar com vocês esta noite. Eu fiquei, confesso, posso sentar que eu fiquei surpreso, né? O pastor Jonas chegou lá no mercado, ele disse, vem aqui. Ele me mostrou um papelzinho, né? Eu achava que era, né, alguma ideia, algum evento que ele fazia. Esse pastor, escolha um dia para você ir pregar lá na minha igreja. Ele disse, é você mesmo. Aí você quer dia 26, dia 2 ou dia 9. Pastor, eu vou lá no dia 26, sabe? Irmãos, eu não estou nem aí, né? Ah, mas eu não quero saber, irmãos. Então eu vim hoje aqui, amém? E vocês vejam que assim que ele me convidou, né? Teve uma noite que me deu uma insônia e Deus disse assim, a vontade de Deus. Eu digo, opa. E sexta-feira eu ia pregar, né, lá no MIPA, e lá na hora Deus disse, você não vai pregar, não é aqui não, você vai pregar outra. Aí sexta-feira eu preguei outra mensagem, graças a Deus foi uma bênção. Mas é porque, irmãos, a primeira mensagem que eu preguei no culto mostrado foi sobre Jeremias. Porque disse assim, que desde o ventre da tua mãe eu te escolhi como profeta. Amém? Então Deus marcou essa noite para que nós estivéssemos aqui hoje, para que Ele viesse revelar a vontade dele sobre a nossa vida. Né? Agradeço ao pastor Matheus, né, que me confiou, né, me ungiu dia 22 de dezembro. E foi assim, irmãos, uma noite de muito prazer, sabe? Porque era um sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Fazia tempo, amém, né, pastor? A gente conversava, e as pessoas diziam, tenham calma que a sua hora vai chegar. Então é isso, irmãos, né? Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, Ele realiza os nossos sonhos mais íntimos, os nossos sonhos mais profundos. Vamos aplaudir o Todo-Poderoso. Eu cheguei de volta. As suas aplausos.